Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, quarta-feira, dia 8 do mês de setembro, nós vamos dar continuidade na nossa apostila na página 174. Vocês se lembram que nós estávamos estudando sobre sons, né, os diferentes tipos de sons, e hoje nós vamos estudar sobre instrumentos musicais, tá? Nós estamos vendo aqui na primeira foto uma banda de jazz, aqui um músico tocando gaita em show de blues, aqui músicos tocando instrumentos diversos em roda de samba, certo? Desde muito tempo, o ser humano usa instrumentos para produzir sons agradáveis de serem ouvidos. São sons que têm melodia, ritmo e transmitem emoção. Esses sons são chamados de música. Quando você escuta uma música, você consegue identificar os instrumentos que foram utilizados? Sim ou não? Na grande maioria, sim? Muito bem. Agora eu vou colocar os sons de alguns instrumentos e você vai tentar identificar o som de cada um, ok? Esse primeiro você conseguiu identificar? É o violão. Agora vamos para o segundo. Então, o segundo som foi de piano. Agora vamos para o terceiro. Então, a terceira foi o som de uma gaita. Então, dessa forma, nós ouvimos 3 sons de instrumentos musicais diferentes. Agora, nós vamos estudar na próxima página sobre a criação dos instrumentos musicais. Qualquer objeto que produza som pode ser considerado um instrumento musical. Aqui na primeira imagem, nós temos um palhaço tocando xilofone, feito de garrafas com água durante um espetáculo. Então, viram que garrafas viraram instrumentos musicais. Aqui é um trombone, é um instrumento musical feito de canos de PVC, criado pelo grupo Blue Man Group. Então, canos de PVC se transformaram em instrumento musical. Alguns dos instrumentos musicais tradicionais que conhecemos hoje surgiram há muito tempo. A flauta é o mais antigo deles. Pesquisadores já descobriram restos de flautas de mais de 35 mil anos, feitas de ossos de animais. Olhem só que legal! Na construção de um instrumento, é preciso ter muita atenção quanto aos materiais que serão utilizados, ao formato, ao tamanho das peças, para que tenha o som desejado. Dessa forma, cada instrumento musical tem o seu timbre. É pelo timbre do instrumento que você reconhece se o som é de um piano ou de uma flauta, por exemplo. Então, o objeto musical, o instrumento musical mais antigo é a flauta, né? Restos de flautas de mais de 35 mil anos já foram encontrados. E elas eram feitas do quê? De ossos de animais. E é pelo timbre que você reconhece se o som é de um violão, ou se é de uma guitarra, ou se é de um piano, e assim por diante, certo? Aqui nós vemos na primeira imagem construindo um instrumento e aqui já concluindo. Então, a atividade de construção, de manutenção,
de restauração de instrumentos musicais é chamada de luteria. O profissional que a exerce chama-se luthier, né? Então, existe as pessoas que constroem, existe as pessoas que dão manutenção nesses instrumentos e pessoas que restauram instrumentos musicais antigos, né? Essa é uma arte chamada de luteria e o profissional se chama luthier. Agora, nós vamos na página 176 conhecer grupos de instrumentos musicais. Os instrumentos musicais produzem som a partir do quê? De vibrações. Para a fabricação de um instrumento musical, é necessário entender de que modo ele faz o som vibrar e que materiais são usados para isso. Por conta dessas diferenças e da sonoridade que eles produzem, os instrumentos são divididos em grupos. Veja o exemplo de grupos de instrumentos. Esses aqui são instrumentos de percussão. São aqueles em que a vibração do próprio instrumento gera o som, né? Aqui temos o cajón, cachixi, reco-reco e o triângulo. Então, a vibração do próprio instrumento gera o som. Entre os instrumentos de percussão, há também aqueles em que o som é produzido pela vibração de uma membrana. Por exemplo, o pandeiro, o atabaque, a cuíca e o tamborim. Eles possuem uma membrana e a vibração é produzida através dessa membrana. Então, esses aqui são os de percussão. Agora, nós vamos conhecer os instrumentos de corda. Eles produzem som através da vibração das cordas. Temos o violino e o arco, temos o berimbau, temos o violão e temos a harpa. Então, esses são instrumentos de corda. Agora, esses aqui são os instrumentos de sopro. O som é produzido pela vibração do ar no interior da peça, né? Então, nós temos a flauta doce, a tuba, a gaita e a sanfona. Muito bem. Então, nós conhecemos aqui alguns grupos de instrumentos musicais. Instrumentos de percussão, esses dois grupos aqui. Instrumentos de corda, o som acontece pela vibração das cordas. Instrumentos de sopro, o som é produzido pela vibração do ar dentro desses instrumentos. Agora nós vamos conhecer a biografia do Hermeto Pascoal, tocando em uma chaleira. Olha só, Hermeto Pascoal, ele é um músico alagoano, considerado um dos maiores sanfoneiros do Brasil. Além disso, ele toca vários outros instrumentos, como piano, violão, saxofone, flauta e pandeiro. Mas Hermeto também é um pesquisador de novos sons e ele cria músicas usando instrumentos inusitados. Acreditem, ele usa chaleira, ele usa garrafa com água, ele usa panela, brinquedos infantis, entre outros instrumentos. Então, ele além de ser um excelente músico, ele também é um pesquisador, né? Muito bem, então na nossa aula de hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre o som através dos instrumentos musicais.